Eu acho que vocês viram que eu coloquei lá na. Sim, Geislane, tudo bem? Obrigada. Tô bem, Pablo. Gente, tô bem, pessoal, graças a Deus. Eu acho que vocês viram lá no grupo, né? Que eu coloquei que hoje a gente precisaria do livro, certo? E da gramática. Então, vocês vão deixar essa gramática. Eu não sei ao certo se vai dar tempo nós usarmos a gramática. Mas se não der tempo a gente usar a gramática hoje, vocês já ficam avisados que amanhã a gente inicia com ela, tá certo? Então já peguem o livro de vocês, tá bom? E vamos terminar a atividade que nós começamos ontem, ok? Vocês lembram que ontem, né, nós lemos um texto, página 176. Foi a atividade de casa, tá certo, Marisabel? 176. A gente viu um texto, né? Uma reportagem sobre as secas que aconteceram no Nordeste. Muito bem, Pablo. Então, a gente discutiu algumas questões, lemos o texto e ficaram o restante das questões para vocês responderem em casa, tá certo? Vamos aí, sem perder tempo, né? Já vamos para a questão número 6, tá certo, gente? Quem é que pode iniciar a leitura dessas questões para mim, por favor? Pronto, Sidele. Tá me Pode. escutando, tia? Seu amor. É a questão 6, né, tia? Isso. De acordo com a situação comunicativa, podemos produzir textos com linguagem informal ou formal. A opção entre uma maneira ou outra de expressão é o que chamamos de registro da linguagem. Apesar de parecerem antagônicas, essas formas são variáveis. Assim, um texto pode predominar, por exemplo, a formalidade, mas dependendo de certas intenções comunicativas do autor, é possível utilizar também termos informais. Que opção de registro da linguagem o autor usou nessa reportagem? E aí, ele usou uma linguagem aí, pessoal, formal ou informal? Exatamente, Pablo. Isso, muito bem, Raíssa. Então, ele usou a formalidade, ele usou a forma, ele usou uma linguagem formal. Muito bem. Então, vocês vão escrever isso, tá certo? Uma linguagem formal. Pode sim, Isabelle. Por favor, leia aí a questão 7. Tá me escutando? Sim, perfeitamente. Sabendo que essa reportagem foi publicada no site da empresa Brasil de Comunicação do governo federal, você considera que o autor utilizou a forma de registro mais adequada? E aí, vocês acham que ele usou uma forma adequada? Sim. Por quê, pessoal? Está correto, né? Por que vocês acham que sim? Porque usar uma linguagem aí formal seria a melhor opção para o autor? Porque vocês lembram, né, que o texto foi publicado em uma revista. Então, se é um texto que vai ser publicado, muitas pessoas vão ter acesso àquele texto. A linguagem mais apropriada, né, para se usar, nesse caso, é a linguagem formal, tá certo? Então, ele fez o uso correto, muito bom da linguagem. Exatamente, Raíssa. É isso mesmo, certo? Aí nós lemos isso. Nós lemos um primeiro texto e agora nós temos um segundo texto, tá certo? A gente leu o texto 1 na aula passada, a gente tem o texto 2. Pode sim, Raíssa. Aí depois a gente tem a leitura do texto 3,
né? E mais algumas questões. Raíssa, pode iniciar a leitura do texto 2, certo? Tá me escutando, tia? Sim. Após 3 anos de seca, a cidade do Cabo, na África do Sul, pode ficar sem água. Níveis de barragem estão em 20%. Se chegarem a 13,5%, o chamado dia zero vai ser realidade. Torneiras serão fechadas. Depois de 3 anos seguidos de seca, a cidade do Cabo, na África do Sul, pode se tornar a primeira metrópole moderna do mundo a ficar sem água. O gotejamento marca uma regressiva. Os 4 milhões de habitantes da cidade do Cabo estão vendo o dia zero chegar. É quando as torneiras seriam fechadas e a água só pingaria em 200 pontos espalhados pelas ruas. É a área urbana mais populosa da África do Sul, e cada um passaria a ter direito a 25 litros por dia. Só para dar uma noção, um banho de 5 minutos gasta em média 45 litros d'água. A turista alemã acha que tudo bem não tomar banho por 1 ou 2 dias. Isso não deveria ser motivo para deixarem de conhecer um lugar tão bonito, diz. Mas a indústria do turismo tem medo que as ruas fiquem desertas, como os reservatórios. Os níveis de barragem estão perto de 20%. Se chegarem a 13,5%, o dia zero vai virar uma realidade. Caso isso se confirme, seria um baque para um setor que representa quase 10% da economia do país. O que chama atenção nesse caso é o problema acontecer numa metrópole. A cidade do Cabo é conhecida por ter fortes políticas ambientais, assim como Londres, que vai investir mais em fontes e bebedouros públicos. A ideia é estimular as pessoas a usarem menos garrafas plásticas em Londres. Chove com frequência, mas na antiga colônia britânica a seca já dura 3 anos. A cidade do Cabo reduziu a quantidade de água de 87 litros por 50 litros por dia para cada um. A especialista em gestão de águas lembra que poucas cidades chegaram perto dessa crise e cita São Paulo como exemplo. Ela sugere que as pessoas se ajudem a saírem do aperto, mas o próprio governo não está confiante. Muita gente vem ignorando o racionamento. A prefeitura então resolveu disponibilizar um mapa polêmico que mostra quais casas vêm respeitando o limite. Em vez de bisbilhotar os vizinhos, moradores prometem fiscalizar melhor os projetos do governo e sem nenhum pingo de cerimônia. Muito bem. Pode, Júlia, tá certo? Você vai já ler o segundo texto. No primeiro texto, nós lemos sobre as secas, pessoal, que aconteceram no Nordeste. Esse texto aí fala sobre o quê? O que é que vocês entenderam desse texto? Hein? Podem usar o microfone para falar. Nesse texto aí, vocês podem ver que fala sobre uma seca, né, de 3 anos, que aconteceu na cidade do Cabo. Aí você lê aí que foi na África do Sul. É quando algumas pessoas, quando escutam a palavra África, já pensam logo, né, em pobreza. Porém, gente, essa cidade aí que vocês acabaram de ler não é uma cidadezinha pobre, tá certo? É uma grande, é uma grande metrópole, ou seja, uma cidade comparada aí, né? Compararam aí até com Londres. Então, isso foi o que mais assustou, porque era uma grande metrópole. Então, eles tiveram que fazer um racionamento de água, onde cada pessoa só poderia gastar por dia 25 litros de água, sendo que em um banho de 5 minutos, a gente gasta 45 litros de água, tá certo? Então, como é que em um dia, cada pessoa só teria direito a 25 litros de água, né? Se
se em um banho a pessoa gasta 45 litros de água, né? Então, vamos lá. Depois a gente vai responder as questões baseadas aí, relacionadas aos textos. Júlia, pode ler o texto 3. Tá ouvindo? Sim. Mudança climática, o fenômeno que acabou com as preservâncias mundiais de água. Muito antes da seca da cidade do Cabo, que poderia privar a UB sul-africana de água corrente a partir de maio, e inclusive antes da entrada em cena de mudanças climáticas, o mundo já vivia uma crise hídrica. Os sinais de que as reservas de água doce estavam em perigo eram evidentes: grandes rios bloqueados por represas exploradas até a última gota, lençóis freáticos milenares vazios, águas atingidas por diversos tipos de contaminação. No entanto, a segunda cidade sul-africana não sofria com esses problemas. Em 2014, a meia dúzia de depósitos que fornecia água para seus 4 milhões de habitantes estava cheia. Mas, depois de 3 anos de uma seca histórica, as reservas estão em seu nível mais baixo. E o governo sul-africano teve que declarar nesta terça-feira o estado de desastre natural. Os especialistas climáticos haviam previsto isso, mas não tão certo. A mudança climática deveria ter nos atingido em 2025. Os serviços meteorológicos da África do Sul falaram comigo que seus modelos já não funcionavam, declarou a responsável da província do Cabo Ocidental, Eliside. Em escala global, a crise hídrica se desenhava há décadas. O Fórum Econômico Mundial inclui a cada ano esse fenômeno entre as ameaças mundiais potencialmente mais graves, à frente de catástrofe natural, migrações em massa e ciberataques. Os lençóis subterrâneos fornecem água potável e ao menos metade da humanidade, assim como 40% de água usada para a agricultura, mas os aquíferos não enchem tão facilmente como depósito após uma tempestade. Na escala de um tempo humano, não são um recurso renovável. A maior parte das regiões do mundo já ultrapassou o que climatologista Peter Gleick chama o teto da água. As pessoas vivem em lugares onde utilizam toda a água renovável, o que é pior, vivem precariamente bombeando excessivamente as águas subterrâneas não renováveis. Aplica a AFP. Uma superexploração geral, ao mesmo tempo infiltração de água salgada e desmoronamento de terrenos, afundado a cada ano um pouco mais dezenas de metrópoles como México, Jacarta e Tóquio. E a mudança climática vem se somar a tudo isso, adverte. Muito bem, Júlia. Agora nós vamos corrigir as questões que vocês responderam de acordo com a leitura desses textos, tá certo? Maria, pode ler a questão 8. Questão 8. O texto 2 foi produzido para ser falado pelo jornalista na matéria que foi ao ar em um telejornal de grande abrangência nacional. Além disso, o texto também foi publicado no site da emissora de televisão. Já o texto 3 foi produzido para circular no jornal impresso e na internet. Item A. Qual dos textos apresenta marcas de informalidade?
O texto 2, ele foi feito, né, foi escrito para um jornalista falar, tá certo? Em um jornal. Já o texto 3, ele foi escrito para ser colocado em um site na internet. Então, qual dos dois apresenta marcas de informalidade? Tá certo? Levando em consideração que é o texto 2 e o texto 3, tá certo? Isso, Raíssa. É o texto 3, tá certo, pessoal? Posso prosseguir? Pronto, pode. Ô, pessoal, desculpa. É o texto 2, tá certo? Como a Bia e o Pablo colocaram. Pronto, pode prosseguir, Maria. Item B. Por que o autor optou por essa forma de registro? E aí? Por que é que tem essa informalidade? Não é que o texto seja informal, tá certo? Mas tem mais marcas de informalidade. Por que é que vocês acham isso? Posso falar, tia? Pode falar. Eu coloquei assim, porque ele foi produzido para ser falado pelo jornalista na matéria que foi ao ar em um telejornal de grande abrangência nacional. Exatamente, pode falar, Pablo. Tá me escutando, tia? Estou, pode falar. Para as pessoas entenderem melhor. Exatamente, é isso mesmo que a Maria falou, juntamente com o que o Pablo também falou, né? Por que é que ele tem essas marcas de informalidade? Porque como ele foi escrito para ser falado, né? Normalmente quando a gente fala com mais informalidade. Assim como o Pablo falou, né? Para as pessoas que vão acompanhar ali aquele jornal entenderem aquela notícia da melhor forma possível, tá certo? Letra C. Item C. A notícia é um texto jornalístico mais ágil e dinâmico, responsável por informar as pessoas sobre os fatos e, assim, contribuir para que elas conheçam melhor a realidade que as cerca. Com base nessas informações, que diferenças você apontaria este gênero textual e a reportagem? Pronto, pode falar, Raíssa. Tia, eu coloquei assim. O texto jornalístico foi feito para circular no jornal impresso, na internet e dentre outras formas. Já a reportagem pode circular tanto como textos escritos quanto na televisão, no jornal. Exatamente. Então, vocês iriam apontar, Júlia, pode falar, e depois Júlia, depois o Pablo e depois a Maria, tá certo? Vocês iriam apontar as diferenças que vocês acharam entre a notícia e a reportagem. Júlia? Tá ouvindo? Sim, pode falar. E a reportagem é uma narrativa longa que resulta de um processo de investigações e documentos intensos. Já os gêneros textuais ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Muito bem, correto. Pablo? Me escutando, tia? Sim, amor, pode falar. Notícia. Narra fatos do cotidiano. E reportagem. Apresenta elementos como entrevistas. Ela é objetiva e imparcial. Muito bem. Maria Barreto? A notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Muito bem. Então, pessoal, vocês poderiam. A principal aí, diferença, né, entre a notícia e a reportagem isso, Bia, tá correto, tá certo? Se vocês colocaram aí parecido com do que os meninos falaram, né? As meninas falaram, está correto, tá certo? A principal diferença entre a notícia e a reportagem é que a notícia ela não vai tão
ao fundo, né, a fundo nos fatos. Ela apenas apresenta esse fato. Já a reportagem, ela busca aí o mais fundo naqueles fatos, pesquisando bem, como o Pablo falou, faz até reportagem, né, entrevista com pessoas, ok? Então, é basicamente isso mesmo, tá certo? Quem é que pode ler para mim a última questão aí, que é a primeira, né? Pronto, Patrícia. Já que a Patrícia e a Bia pediram para ler, Patrícia lê a primeira questão, tá certo? E a letra A, e a Bia lê da opção B até a opção E. Ok, Bia? Patrícia? Patrícia pode iniciar. Tá me ouvindo, tia? Sim, amor, pode ler. Vimos que, para dar mais credibilidade às informações passadas na reportagem Vidas Secas, catástrofes atravessaram os séculos. O repórter se apoiou na fala de professores universitários que são referência para o tema reportado. Releia esse trecho do texto que apresenta a fala da professora Kênia Rios, da Universidade Federal do Ceará, UFC. A seca não é apenas regida por dados pluviométricos, trata-se de uma rede de relações políticas e culturais. Podemos dizer, de maneira simples, que a leitura consiste na capacidade de decifrar e traduzir símbolos. Esses símbolos tanto podem ser, por exemplo, os movimentos do corpo e dos astros, como as palavras escritas. Em todo caso, é o leitor quem lê o sentido desses símbolos, atribuindo-lhes significado. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o seu professor. A. Como a professora define a seca? E aí? Como é que ela define aí a seca, pessoal, nesse quadro? Foi o que vocês colocaram. Como é que ela define a seca? Para ela, o que é a seca? Pode falar, Pablo. Né, tia? Isso, amor. Como uma rede de relações políticas e culturais. Exatamente. É uma relação aí, né? De política, cultura e relações pluviométricas também, tá certo? Exatamente. Correto. Correto. Quem colocou igual o Pablo, né, e a Raíssa, que digitou aí no chat, está correto, certo? Bia, pode ler. Tá ouvindo, tia? Sim, amor. Pode ler. Item B. As relações políticas e culturais a que se refere a professora estão claras no texto? Como podemos identificar essas relações? E aí? Estão bem claras aí no texto? Pode falar. Tá? Me escutando? Sim, pode falar. Sim. Pelos exemplos que ela mostrou. Mas quando ela diz assim, ó, a seca não é apenas regida por dados pluviométricos. Trata-se de uma rede de relações políticas e culturais. Vocês acham que ela explicou bem? A gente entende, né? Pelas informações que ela deu, como o Pablo falou. Mas vocês acham que está bem explicado? Isso, Pablo. Não, né? Porque você tem que acionar aí o seu conhecimento. Você tem que saber o que é a política, o que é a cultura, tá certo? Então, vocês vão colocar o seguinte: não, certo? Não estão claras. Letra C. Tá ouvindo, tia? Exatamente, Raíssa. É isso mesmo. Ela apenas falou, né? Mas ela não deu uma explicação. Larissa, a Raíssa colocou aí no chat, tá certo, amor? Pode ler, Bia. Tá ouvindo? Sim. C. Utilizando os sites de busca, pesquise quais são as causas da seca no Nordeste. Então, essas respostas aí da C, da D e da E eram pessoais. Vocês tinham que pesquisar, tá certo? O que foi que vocês pesquisaram? O que foi que vocês colocaram?
Mas pode sim, Raíssa. Maria pediu para falar. Pode falar, Maria, e depois a Raíssa, tá certo? Eu coloquei assim, na C, falta de chuvas, baixa umidade, temperaturas elevadas, solo seco e rachado e o clima semiárido. Muito bem, Maria. Raíssa colocou o quê? Eu coloquei construções de na sete, eu estava Na C. lendo na D, perdão. Uma massa de ar quente e seca, não gerando precipitações pluviométricas, chuvas. O desmatamento na região contribui para o aumento da temperatura. Muito bem. Júlia? Tá ouvindo? Sim. As principais causas são naturais. Muito bem. Então, juntando aí a resposta das meninas, né, a pesquisa que as meninas fizeram, o que são essas as principais? A falta de chuva, né? É um problema natural, o desmatamento. Então, são aí vários fatores que levam a essa seca, tá certo? Pode ler a letra D. Tá ouvindo, tia? Sim. Diante das causas, que soluções você e seus colegas conseguem visualizar para o problema? Pronto. Então, aqui nessa questão, vocês conseguem pensar em alguma solução para esse problema? Qual seria uma solução? O que foi que vocês colocaram? Pode falar, Raíssa. Eu coloquei. Tá me escutando, tia? Sim, perfeito. Eu coloquei construções de cisternas, açude, lagos artificiais e barragens e investimentos em infraestrutura. Muito bem, Raíssa. Pablo? Me escutando, tia? Sim, pode falar. Construções de poços e açudes. Muito bem. A Maria colocou aí no chat, né? Diminuir a poluição e o desmatamento. Então, construir aí açudes, né? Como vocês colocaram, cisternas, poços, não desmatar, né? Não poluir. Seriam algumas das coisas que poderiam ser feitas para tentar evitar isso, tá certo? Muito bem. Letra E, pode ler, Bia. Item E. Aproveitem para pesquisar também exemplos interessantes de soluções já implantadas. Pronto. Na D, vocês iriam dar as ideias de vocês. Na E, vocês iriam pesquisar o que é que já foi implantado, o que é que já é feito. O que foi que vocês encontraram? Muito bem, Riquelme. Já tem, né? O que mais? Podem colocar no chat ou falar no microfone. O que já é feito para resolver esse problema? Isso, né? Armazenamento de água da chuva. Então, são várias medidas aí que já são tomadas, tá certo? Então, a resposta era pessoal, era o que vocês tivessem pesquisado. Agora, não vai dar tempo para a gente terminar o conteúdo da gramática, mas dá tempo, pelo menos, nós iniciarmos. Então, pegue a gramática de vocês, tá certo? Eu vou pegar a minha. Já estão com a gramática em mãos, pessoal? Vocês vão abrir a gramática de vocês no capítulo 4. Deixa eu olhar aqui a página. A página é a página 69, tá certo? Nós vamos estudar um conteúdo, tá certo? Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que requer atenção, ok? Então, a gente vai, como não vai dar tempo a gente terminar, porque o conteúdo é bem extenso, nós vamos ler apenas a primeira parte do capítulo, certo? Amanhã, nós não vamos precisar do livro, nós vamos continuar
com o uso da gramática, tá certo? Página 69, da gramática. A gente vai ver aí primeiro as definições. Sim, Cideli. Mas antes de iniciar a leitura, eu queria saber de vocês se vocês já ouviram, conhecem alguma coisa, né? Fazem ideia de qual a diferença aí da frase, da oração e do período. Alguém já faz ideia disso? Ou a gente vai descobrir isso agora? Alguém já ouviu aí? Pronto. Pois nesse capítulo nós vamos ver aí que diferença tem, tá certo? Entre o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. 69, João Mariano, da gramática, ok? Pronto, vamos lá. Cideli, inicie aí a leitura, por favor. Tá me escutando, tia? Sim. Definições. As pessoas falam ou escrevem umas às outras como algo objetivo, pedir ou dar uma informação, sugerir a solução para um problema, pedir um conselho, prometer algo, agradecer um favor, pedir ajuda, explicar uma escolha, agradecer, defender uma opinião e etc. Essas intenções de realizar algo por meio da linguagem é uma marca fundamental da natureza humana. Desde a pré-história, quando diferentes grupos humanos experimentaram as primeiras formas de expressão. Tinha a intenção de realizar algo. Não é possível dizer com clareza qual é o significado das atividades gráficas rupestres, mas é indiscutível a compreensão de que essas atividades representam uma verdadeira linguagem. Muito bem. Então, aí nessa definição que a Cideli leu, é só nos dizendo que tudo que a gente fala tem um propósito, certo? Seja fazer um pedido, agradecer um favor, né? Fazer uma pergunta. Aí depois ele traz a imagem aí das pinturas rupestres. A gente não sabe ao certo o que isso significa, mas isso aí era uma forma de comunicação, tá certo? Que tinha alguma intenção de quem as pintava, né? De quem as fazia. Então, a gente vai ver que a língua tem várias utilidades, né? A nossa língua. Então, vamos lá. Vai continuar, Cideli? Faço. Pronto. O João Mariano pediu aqui, tá certo? Para ler. João Mariano, pode ler. Primeiro parágrafo da página 70, ok? Tá me escutando, tio, direitinho? Sim. Pode ler. Assim, a linguagem tem várias utilidades para nós, pois sempre que a utilizamos, realizamos inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Certamente, você nunca se deu conta das nossas ações verbais, mas elas acontecem o tempo inteiro. Quem fala ou escreve age sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenado, prometendo, pedindo, afirmando e etc. Para compreender isso melhor, leia a tirinha a seguir. Pode ler a tirinha, por favor? Serafim. Serafim, você está desenhando? Estou, Luísa. Vou desenhar todos os professores novos. Posso ver? Pode. Caramba, você é um hominídeo. Muito bem. Quem vai continuar ou o Mariano continua? Vou continuar, tá certo? Já que ninguém pediu aí. No primeiro quadrinho dessa imagem, dessa tirinha, a personagem Luísa desempenha duas ações. Isto é, faz duas perguntas. Dizemos que essas falas são ações, porque por meio delas a personagem quis satisfazer uma curiosidade sua. Saber se o amigo estava desenhando. As ações como essa, que se dão por meio de palavras, damos o nome de ato de fala. Todo ato de fala, delimitado por ponto, exclamação, interrogação ou reticências, é chamado de frase. Então,
tudo que a gente faz, né, por meio da fala, se a gente faz uma pergunta, se a gente dá uma ordem, se a gente diz obrigado, né, se a gente agradece, tudo isso é chamado de ato de fala. Quando você faz uma pergunta para o seu colega, se você faz uma pergunta é porque você tem alguma curiosidade. Isso é um ato de fala. O ato do seu colega lhe responder é um ato de fala. Aí a gente viu aí que frase é todo ato de fala delimitado por ponto, né, ponto de exclamação, de interrogação, é chamado de frase. Nós vamos estudar amanhã, tá certo? Os tipos de frase. Nós vamos ver que existem as frases completas e as frases incompletas, tá certo? E a gente vai entender por que a frase é completa. Por que eu chamo certa frase de completa? Por que eu chamo certa frase de incompleta? Tá certo? Aí, para terminar, ele dá um exemplo aí para a gente de frase, que é quando tem aí, vou desenhar todos os professores novos. Aí, tu vai ler aí para mim só o último parágrafo da página, que é para a gente terminar essa página, e amanhã a gente vai continuar a falar sobre isso. Lê aí para mim só o último parágrafo para terminar, tá certo? Tá me escutando? Sim. O parágrafo é que começa, dizemos que esse enunciado é? Isso. Dizemos que esse enunciado é uma frase completa, pois, teoricamente, apresenta todos os elementos necessários à sua compreensão. As frases completas também são chamadas de períodos. Algo diferente acontece no terceiro quadrinho. Observe. Caramba! Pronto. Então, a gente vai terminar aí essa página com uma palavra, caramba, que eu chamo de frase completa. E amanhã a gente vai discutir o porquê, tá certo? Se uma palavra apenas pode ser definida como frase. Pessoal, para encerrar, vocês coloquem aí no chat número, né? Vocês já sabem, número e se é do sétimo A ou do sétimo B, para que eu possa fazer frequência. Vou deixar, não vai ter atividade nem no livro, nem na gramática, mas eu vou deixar uma atividade, uma questãozinha, para vocês pesquisarem lá no caderno, tá certo? Então, observe o Google Sala de Aula que vai ter o que vocês devem fazer na atividade de casa. Tchau, tchau. Até a próxima aula.